a reserva da Marinha dos Estados Unidos da América, ou frota de reserva, é tecnicamente algo que existe quase desde a criação da própria Marinha dos Estados Unidos da América, mas oficialmente, de uma maneira realmente organizada, é, na verdade, um desenvolvimento relativamente recente. No início de sua história, a Marinha dos Estados Unidos da América teve um breve período de inexistência, pois após a Guerra da Independência, em uma das muitas fases que ocorreriam após a conclusão de uma guerra, o Congresso decidiu que claramente não precisava de uma marinha e, portanto, o financiamento foi reduzido em vários pontos para um mínimo ou, nesse caso particular, basicamente inexistente. No entanto, descobriu-se que precisar de uma marinha era realmente uma coisa e, em poucos anos, o Congresso teve que construir um monte de novas fragatas, algumas das quais, Constitution, Constellation, Chesapeake, President, etc., podem ser um tanto familiares aos ouvintes deste canal. E assim, após a quase guerra com a França e o combate aos piratas da Costa da Barbária, a Marinha dos Estados Unidos da América ficou pela primeira vez em sua existência com navios que o Congresso não estava disposto a pagar para manter em serviço ativo, e então eles tiveram que ir para a reserva. Agora, o processo de colocar navios no que você pode chamar de reserva pronta para reativá-los rapidamente mais tarde não era uma coisa desconhecida na época. Ambas as grandes marinhas da Grã-Bretanha e da França, naquele período, tinham uma boa quantidade de expertise nesse campo, especialmente os britânicos. Quando se tratava dos grandes navios de linha e até mesmo das fragatas menores, o processo era o seguinte: você levaria o navio para o cais, removeria os mastros, removeria as armas, cobriria as escotilhas mais óbvias, geralmente com pequenos galpões ou algo semelhante, selaria as portas das armas, e então você pegaria o casco e removeria todos os suprimentos que estavam dentro, pólvora, comida, etc. E então o rebocaria para um estuário, bacia, porto ou similar e simplesmente o ancoraria. Isso era conhecido como deixar um navio em condição normal. Uma pequena tripulação seria mantida a bordo, ou, no caso de muitos navios, compartilhada entre várias embarcações. Seu trabalho era percorrer os navios diariamente e ficar atento a vazamentos e defeitos graves, como apodrecimento. Se esses ocorressem, consertá-los, tentar não derrubar nenhuma vela e incendiar a coisa e ocasionalmente trazer um cão de caça para eliminar as pragas. Os suprimentos seriam reaproveitados para navios em serviço ativo, enquanto as armas seriam levadas para a terra e armazenadas separadamente. Os mastros e pátios seriam reaproveitados para outros navios em serviço ou potencialmente guardados devido ao seu alto valor. Uma vez que a guerra voltasse, você simplesmente colocaria o navio de volta no cais, reequiparia com todas as suas armas, reabasteceria, o que poderia ser feito em um tempo relativamente rápido, e a tarefa mais importante geralmente era colocar os mastros de volta uma vez que estava mastreado e reequipado, o que poderia levar um pequeno tempo, mas no grande esquema da velocidade da guerra e das tensões crescentes que levariam à guerra no final do século XVIII e início do século XIX, isso não era uma grande imposição à segurança nacional, e então o navio estaria pronto para receber uma tripulação e zarpar novamente. Isso, no entanto, exigia um grau significativo de infraestrutura subjacente, tanto em termos de guindastes baseados em terra e navios guindaste, estaleiros, bacias com infraestrutura de tripulação e acomodação nas proximidades, áreas de armazenamento para armamento e tal. E enquanto a Grã-Bretanha, que estava periodicamente em guerra com parte ou todo o resto do mundo durante grande parte dos anos 1700 e início dos anos 1800, tinha um bom motivo para manter grandes quantidades de navios em reserva e movê-los para dentro e fora da reserva de forma bastante regular. A Marinha dos Estados Unidos da América era muito menor, mas ainda não tinha nada parecido com esse grau de infraestrutura. E ao contrário da Marinha Real, que ainda mantinha uma força relativamente ativa, mesmo em tempos de paz, e recebia financiamento para isso,
a Marinha dos Estados Unidos da América mal tinha 2 vinténs para esfregar um no outro às vezes. Como resultado, o processo da Era das Velas para manter navios em reserva na Marinha dos Estados Unidos da América era um tanto improvisado, na melhor das hipóteses. Ocasionalmente, um navio seria colocado em condição ordinária seguindo o procedimento correto e completo, mas mais frequentemente o navio simplesmente seria rebocado até um cais ou um ancoradouro ou uma boia ou apenas uma âncora, com a remoção de uma quantidade mínima de coisas, geralmente os suprimentos perecíveis e ocasionalmente algumas das armas, e simplesmente deixado lá. Ocasionalmente, as pessoas iam verificar, mas não se tomava um cuidado tremendo na manutenção, o que por sua vez significava que se um navio era ou não adequado para uso em algum momento no futuro quando era necessário, dependia em grande parte da sorte do sorteio. Em que condições estava o navio quando entrou em reserva? Quão consciente era a tripulação de reserva que foi designada para ele? Como estava o clima na área em que ele foi colocado em reserva? E quão bem o navio foi selado, se de fato ele foi selado. Em um porto com um clima decente e sem grandes tempestades no meio tempo, a reserva de curto prazo de navios poderia funcionar mais ou menos dessa maneira. E, de fato, as 6 fragatas originais, ou pelo menos as que sobreviveram à Guerra de 1812, iriam alternar entre reserva e serviço ativo durante grande parte do início do século XIX. No entanto, navios que foram colocados em armazenamento de longo prazo, que eventualmente incluiriam algumas das fragatas e também a maior parte da frota de navios de linha da América, alguns dos quais foram direto do estaleiro para a reserva por períodos prolongados, tiveram que suportar o rolar dos dados usando todos os fatores acima por anos, se não décadas, e isso poderia resultar em alguns resultados altamente variáveis. O United States Ship Constitution, por exemplo, saiu de um longo período em reserva em um estado relativamente bom. Precisava de um pouco de trabalho, mas nada muito pesado. Simultaneamente, outro navio irmão próximo também estava sendo retirado da reserva devido às mesmas intenções de conflito, porém, descobriu-se que o velho navio estava tão deteriorado que sua reativação era inviável, restando apenas desmontá-lo e recuperar o possível. Os navios de linha americanos enfrentaram problemas semelhantes. Alguns deles, como o United States Ship Independence, acabaram servindo na Marinha por quase um século. Embora o Independence tenha passado a maior parte do tempo na Marinha como um navio de armazenamento ou acomodação, ele permaneceu funcionalmente intacto durante a maior parte desse período. Outros navios de linha construídos logo após ele passariam grande parte de suas vidas na reserva técnica e seriam desmontados devido à deterioração. Outros, infelizmente, acabariam sendo queimados na rampa de lançamento por não terem sido concluídos ou estarem na reserva quando o estaleiro naval de Norfolk foi tomado pelos confederados no início da Guerra Civil Americana. Falando desse conflito, essa foi praticamente a próxima vez que a Marinha dos Estados Unidos da América passou por uma grande expansão, por razões óbvias. No entanto, ao final do conflito, a Marinha dos Estados Unidos da América ficou com um excesso de riquezas quando se tratava de envio. Concedido, uma parte disso tinha sido retirada do serviço mercante, e isso era relativamente fácil de retornar a esse serviço. No entanto, havia uma mistura de navios de guerra pré-guerra civil, bem como grandes navios de guerra construídos na guerra civil, pequenos navios de guerra e, claro, encouraçados, principalmente na forma de monitores. E, mais uma vez, o Congresso decidiu que não precisava mais de uma marinha. Enquanto o corte no orçamento foi novamente massivo, a Marinha dos Estados Unidos da América teve um pouco de espaço para respirar quando se tratou de reduzir o tamanho da frota, pois os navios de guerra pré-guerra civil, na maioria das vezes, poderiam ser desmontados ou vendidos para outros países. E, da mesma forma, até mesmo alguns dos primeiros monitores e outros navies construídos durante a Guerra Civil estavam tão desgastados que precisavam ser descartados ou, devido ao rápido avanço tecnológico e ao design de navios durante a guerra, eles poderiam ser vendidos para outras marinhas, com baixo risco à segurança dos Estados Unidos da América. Essa é a razão pela qual um número de monitores ex-guerra civil dos Estados Unidos da América se encontrariam em lados variados de diferentes conflitos na América do Sul nas próximas décadas. Mas isso ainda deixou a Marinha dos Estados Unidos da América com mais navios do que podiam manter em serviço, e muitos deles
foram para a reserva enquanto seus cascos de ferro, ou pelo menos cascos reforçados com ferro, eram de muitas maneiras um pouco mais duráveis do que os antigos navios de linha quando se tratava de resistir a mau tempo, e algumas formas dos elementos eles ainda eram geralmente deixados em um estado bastante semelhante ao modo como os antigos navios de linha e fragatas haviam sido antes da Guerra Civil Americana e, portanto, taxas semelhantes de atrito aleatório atingiriam os navios que foram deixados neste estado. Alguns deles, como o Kearsarge, vencedor relativamente famoso da batalha contra o raider confederado Alabama, entrariam e sairiam da reserva de forma semi-regular, pois, caso contrário, era um navio de patrulha relativamente útil e econômico para operar. O Hartford, navio principal do almirante Farragut na Batalha da Baía de Mobile, passou 4 anos na reserva de 1868 a 1872 antes de voltar à comissão, e foi colocado na reserva novamente de 1890 a 1899. Em parte devido à idade e em parte devido aos contínuos esforços desleixados feitos na preservação de navios que estavam na reserva, Hartford teve que passar os últimos 5 anos do século XIX sendo extensivamente reconstruído. Ela mais tarde seguiria uma carreira como navio de treinamento antes de finalmente ser descartada, sendo deixada para deteriorar nos anos 50, mas pelo menos em termos de vida útil total, ela foi uma das sortudas. Outro método de manter navios em reserva, por assim dizer, era uma característica particular da Marinha dos Estados Unidos da América nesta última parte do século XIX, e vale a pena mencionar aqui. Isso envolvia navios que estavam nos estaleiros, eles ainda não haviam sido completamente concluídos, em alguns casos eles apenas começaram a ser construídos quando o dinheiro do Congresso secou. Como representavam os designs mais recentes e melhores na época, a Marinha dos Estados Unidos da América relutava em desmontá-los nos estaleiros onde podiam evitá-lo, esperando que em alguns anos o Congresso veria sentido e eles conseguiriam dinheiro para completá-los. Bem, isso provou ser algo como uma esperança vã, e os anos se passaram e o navio ficou nos estaleiros e os materiais ficaram nos docas e nada foi feito sobre eles, e à medida que os anos avançavam, ficava cada vez mais evidente que o que tinha sido o design mais recente e melhor em meados dos anos 60, 5, 10, 15 ou mais anos depois, já não era realmente competitivo. Mas, como eram tecnicamente uma forma de navio de reserva e teoricamente poderiam ser concluídos em um prazo relativamente curto se os Estados Unidos da América precisassem de mais navios novamente, a Marinha dos Estados Unidos da América decidiu que algo precisava ser feito a respeito disso. E assim, um grande esquema foi arquitetado. O Congresso, quando descobriu, ficou, claro, muito irritado, mas demorou um bom tempo para descobrir. E foi assim. O dinheiro seria apropriado para as chamadas reparos nos navés que estavam nos estoques, porque, claro, você sabe que eles estão se deteriorando, foram deixados de lado por anos. E esse dinheiro iria para o estaleiro, e sim, o trabalho começaria no que parecia ser a estrutura esquelética de um navio, mas, efetivamente, o que aconteceu foi que, silenciosamente ao fundo, um novo navio havia sido projetado, completamente diferente do navio que inicialmente estava em construção. Efetivamente, o que estava acontecendo era que o navio nos estoques, tal como estava sendo desmontado e um navio completamente novo, feito em parte dos materiais pré-estocados e usando a placa de identificação existente, estava sendo construído em seu lugar. Assim, durante os anos de 1870 e 1880, uma pequena quantidade de navios da Marinha dos Estados Unidos da América entraria em serviço, novinhos em folha, ostensivamente sendo o mesmo navio que havia sido colocado em construção no final ou logo após o final da Guerra Civil, mas para qualquer um com um par de olhos funcionando que se desse ao trabalho de ir e dar uma olhada neles, era claramente um navio um tanto diferente daquele que havia sido originalmente encomendado. Infelizmente, quando o Congresso descobriu as coisas, conseguiu barrar alguns dos últimos desses navios, que estavam quase no estágio de conclusão, mas, sabe, foi uma maneira bastante criativa de transformar o que era um navio de reserva obsoleto em um navio de reserva potencialmente um pouco mais moderno. E essa corrida nos leva ao próximo grande acúmulo da Marinha dos Estados Unidos da América, no final do século XIX e início do século XX,
A Marinha dos Estados Unidos da América estava tentando se afirmar como, se não uma das principais potências, pelo menos uma das grandes potências do mundo. O acúmulo da frota de Prey Dreadnought culminou na viagem da Grande Frota Branca. Com a Grande Frota Branca de volta, encontraram Dreadnoughts em construção. Embora o Congresso ainda controlasse as finanças da Marinha dos Estados Unidos da América, continuavam construindo encouraçados um pouco mais lentamente que a Grã-Bretanha e a Alemanha. Por não se envolverem diretamente na Primeira Guerra Mundial até 1917 e estarem distantes dos campos de batalha, a Marinha dos Estados Unidos da América pôde continuar seu programa de construção de encouraçados durante a maior parte dos anos 1910, enquanto as outras duas grandes marinhas foram forçadas a desacelerar ou suspender os seus. Em 1916, o financiamento aumentou significativamente, levando à construção de navios em grande escala. Apesar da construção de navios de guerra e destroyers, a Marinha dos Estados Unidos da América aparentemente havia esquecido o cruzador até o início da classe Omaha nos anos 1920. Mas, claro, todas as coisas boas devem chegar ao fim, e com uma mudança de governo que era um pouco menos inclinado para fora, juntamente com a conclusão do Tratado Naval de Washington, os Estados Unidos da América se encontraram com uma vasta gama de navios que acabara de terminar de construir e, sem uma quantidade particular de financiamento para mantê-los em serviço ativo, e de fato, a mudança de governo refletiu uma mudança na vontade política geral do povo americano e uma inclinação mais isolacionista estava em ascensão, e assim os Estados Unidos da América tinham uma escolha. Poderia descartar vastos números de navios que eram relativamente modernos ou que pelo menos haviam sido construídos relativamente recentemente, juntamente com o descarte dos navios mais antigos e obsoletos, ou eles poderiam levar a sério as frotas de reserva. Tecnicamente falando, uma frota de reserva do Atlântico e do Pacífico havia sido formada em 1912, mas, com o acúmulo associado à Primeira Guerra Mundial, elas não haviam sido massivamente utilizadas. Portanto, foram elaboradas políticas e procedimentos sobre como desativar, armazenar e preservar adequadamente a nova frota de navios de guerra de aço e, na maior parte das vezes, foram prontamente ignorados. Embora alguns procedimentos tenham sido implementados, a grande maioria não foi e voltaremos a falar sobre eles mais tarde neste vídeo, quando falarmos sobre o momento em que, você sabe, a Marinha dos Estados Unidos da América realmente começou a seguir esses procedimentos, mas independentemente disso, no início dos anos 20, vastas balsas de navios começaram a se formar em várias bases de reserva, principalmente compostas por destroyers da classe Wilkes e Clemson, que mal saíram dos estaleiros e, em uma movimentação um tanto semelhante à da frota dos Estados Unidos da América após a Guerra de 1812, alguns deles efetivamente passaram direto do estaleiro para as unidades de reserva, em vez de seguir os procedimentos que haviam sido elaborados, como mencionado anteriormente. Eles foram cobertos com uma grande quantidade de tinta preservativa à base de chumbo vermelho, que foi projetada para manter a ferrugem afastada, daí ganhando a denominação de a frota de chumbo vermelho, e grandes quantidades de graxa de embalagem foram espalhadas em várias partes móveis, principalmente a maquinaria e coisas do tipo, na esperança de que isso manteria essas partes relativamente delicadas, livres de umidade e, assim, capazes de serem reativadas em algum momento no futuro quando fossem necessárias. Embora fosse um avanço significativo em relação aos esforços anteriores para preservar navios que estavam em formações de reserva, ainda não era algo completamente dentro do padrão e isso se mostraria mais tarde, mas no interim, essa política trouxe bastante benefícios para a Marinha dos Estados Unidos da América. Como uma marinha que anteriormente não tinha tantos destroyers para distribuir, mas no final dos anos 1920 descobriram que um total de 60 de seus destroyers, novamente mais do que possuíam por uma boa parte do início do século XX, tinham caldeiras duvidosas. Em um tempo anterior, isso basicamente significaria desmantelar toda a frota de destroyers e começar de novo, mas no período das grandes frotas de reserva simplesmente significava identificar os 60 destroyers da classe Wilkes e Clemson em melhor estado que estavam em reserva e descartar os insatisfatórios e tirar esses outros da reserva.
Para ser justo, armamentos, superestruturas e outras partes úteis recicláveis dos navios duvidosos foram retiradas e, em alguns casos, usadas para substituir partes deterioradas nos navios de reserva. Mas, no geral, em um período de cerca de 6 meses, 60 destroyers foram completamente reciclados e incorporados à frota dos Estados Unidos da América. O custo de manter e preservar esses destroyers era muito menor do que teria custado para construir 60 novos navios. Couraçados e cruzadores também entraram e saíram das formações da frota de reserva durante as décadas de 1920 e 1930, embora nem todos eles tivessem a mesma tinta de chumbo vermelho e grandes quantidades de graxa anexadas a eles, como os destroyers tinham feito, já que alguns deles simplesmente foram colocados em reserva por alguns anos, enquanto esperavam por uma oportunidade para serem recomissionados novamente, e, portanto, teriam proporcionalmente menos feito a eles. Outros, especialmente alguns dos navios mais antigos, como os últimos Dreadnoughts, entrariam em reserva profunda e teriam um tratamento semelhante ao enxame de Wickes e Clemson, que estava congestionando duas baías completamente separadas, uma em Filadélfia, que servia como uma espécie de reserva para a frota do Atlântico, e uma em San Diego, que era a reserva para a frota do Pacífico. Quando a Segunda Guerra Mundial começou a tomar forma na Europa, havia apenas 110 destroyers em reserva para a Marinha dos Estados Unidos da América e com um estado de emergência nacional limitado sendo declarado em 1939. 40 destes seriam imediatamente reativados e recomissionados, enquanto, obviamente, os 60 melhores já haviam sido comissionados no final dos anos 20. Os próximos 40 seriam o próximo melhor conjunto de destroyers, e é aqui que os problemas começaram a aparecer, porque enquanto a tinta e a graxa haviam mantido a deterioração de alguns navios, não havia sido igual de forma alguma. Um dos destroyers que havia sido reativado nessa primeira onda era o United States Ship Greer, e ele se tornaria o primeiro navio americano a entrar em combate ativo com um navio alemão, pois embora Pearl Harbor ainda não tivesse acontecido no outono de 1941, Greer começou a lançar cargas de profundidade em um submarino alemão que havia disparado primeiro no navio. Dos, agora, 70 destroyers restantes em reserva, outros 50 seriam transferidos para a Marinha Real como parte do acordo de navios por bases, e estes eram em parte por processo de eliminação e em parte por escolha deliberada, os que estavam em pior estado de todos. A Marinha geralmente não estava feliz com nenhuma das duas recomissionamentos que ocorreram em 1940 e 1941 para eles e para os britânicos. Neste ponto, alguns desses navios estavam em reserva há 2 décadas e, teoricamente, foram preservados em um dos 3 estados de prontidão, um estado que poderia permitir que o navio fosse reativado em 1 mês, em 2 meses ou em 3 meses, mas, quando chegou a hora de fazer este conjunto particular de reativações, normalmente descobria-se que multiplicar qualquer uma dessas estimativas por 3 levaria ao necessário para trazer aquele navio de volta ao serviço. Havia problemas com mofo em praticamente qualquer coisa orgânica e ferrugem em qualquer coisa inorgânica. Ao longo de 2 décadas, a graxa havia gradualmente secado ou desgastado, ou a tinta de chumbo vermelho havia descascado ou deteriorado ao sol, e eles encontraram maquinário que havia sido congelado no lugar, enferrujado ou talvez completamente inutilizável, porque partes orgânicas, como mostradores que tinham faces de papel, haviam apodrecido. E claro que você sabe que alguns desses navios tinham equipamentos que eram completamente de ponta para 1920. Não tanto para 1940, embora estivessem gratos por alguns escoltas de comboio de emergência que os britânicos enviaram de volta. Eles enviaram uma extensa lista de problemas que incluíam, mas não se limitavam a vazamentos no casco, onde a chapa do casco havia deteriorado ao ponto de enferrujar completamente, anteparas igualmente enferrujadas e não mais estanques, superestruturas novamente vítimas de ferrugem, um tanto desequilibradas e propensas a preocupantes mudanças e solavancos em estados do mar,
sistemas elétricos e de encanamento que haviam corroído com, você sabe, resultados às vezes letais e às vezes desagradáveis, e muita maquinaria que havia sido efetivamente feita para funcionar apenas e quebrou muito rapidamente. Embora nenhum daqueles que não foram perdidos em operações de combate ativo tenha sido descartado durante a guerra, eles foram praticamente descartados imediatamente após a guerra, e na última parte da Segunda Guerra Mundial, muitas vezes se encontravam servindo puramente em treinamento ou outros papéis secundários, já que os deveres de escolta de comboio foram assumidos por escoltas de destroyers, fragatas, corvetas e sloops de design um pouco mais moderno. Porém, nem tudo era desgraça e tristeza. Essas questões destacaram muitos problemas, com certeza, mas isso significava que o Departamento da Marinha estava agora muito consciente de, políticas que não haviam sido seguidas e coisas que poderiam ser feitas melhor agora que a tecnologia avançou, já que se passaram 2 décadas desde que a principal frota de reserva foi criada. As políticas e procedimentos elaborados para as desativações dos anos 20 foram aprimorados e novos procedimentos e políticas foram elaborados, incluindo a necessidade de inspeções mais frequentes, identificada como uma das principais falhas dos esforços de preservação do período entre guerras. Curiosamente, em 1943, apesar da guerra ainda ser uma preocupação muito presente, o Departamento da Marinha já havia começado a fazer certos planos para a transição da frota de tempo de guerra para tempo de paz, e em maio de 1944, ainda quase 1 ano e meio distante da vitória final, eles começaram a encomendar, adquirir e armazenar materiais e equipamentos que seriam necessários para colocar muitos navios em reserva. O pedido inicial assumiu que eles teriam que colocar 1.000 embarcações nas novas frotas de reserva. Planejando fazer isso, a taxa de cerca de 100 navios por mês, ou cerca de 3 navios por dia, ainda levaria a maior parte de 1 ano para desativar o número de embarcações que eles pensavam que teriam que fazer e, claro, em meados de 1945, eles estavam realmente olhando para ainda mais embarcações do que isso. Enquanto no século XIX, em geral, os navios de reserva da Marinha eram efetivamente colocados em estaleiros navais ou, ocasionalmente, nas proximidades de estaleiros civis, efetivamente escondidos em um canto onde não atrapalhariam, a partir dos anos 1910, 2 recursos bastante grandes em San Diego e Filadélfia foram as principais áreas de armazenamento. Ficou bastante claro que nenhum desses lugares poderia suportar algo próximo à quantidade e ao tamanho dos navios que iriam entrar para a desativação uma vez que a Segunda Guerra Mundial finalmente terminasse. E assim, espaço foi liberado em lugares tão distantes como Bremerton, Filadélfia, claro, Mare Island, Boston, Charleston, Bayonne, Green Grove Springs e vários outros lugares além disso. Eles precisariam de espaço e materiais. No final da Segunda Guerra Mundial, a Marinha dos Estados Unidos da América tinha quase 2 dúzias de porta-aviões de frota em comissão e, mais a caminho, uma pequena quantidade de porta-aviões leves, dezenas de porta-aviões de escolta, quase 2 dúzias de coraçados, 2 supercruzeiros da classe Alaska, quase 2 dúzias de cruzadores pesados, 4 dúzias de cruzadores leves, quase 400 destroyers, quase tantos destroyers de escolta, quase 250 submarinos, e isso antes de chegar aos navios menores, navios de treinamento e, claro, as massivas forças anfíbias que os Estados Unidos da América haviam montado ao longo da guerra. O plano que a Marinha dos Estados Unidos da América tinha era realmente manter 3 frotas distintas. Uma frota ativa, uma frota de reserva pronta que deveria ser mantida em um estado de prontidão tal que poderia basicamente zarpar para a ação assim que você conseguisse colocar as tripulações a bordo, e então uma frota de reserva profunda que levaria algum tempo para ser ativada. A ideia era que a frota ativa consistiria na classe Iowa, 13 porta-aviões, consistindo do melhor da classe Essex, mais os Midways, 13 porta-aviões, de escolta principalmente fazendo o trabalho de guerra anti-submarino, 8 cruzadores pesados, 20 cruzadores leves, 139 destroyers, 40 destroyers de escolta, 90 submarinos e todas as embarcações auxiliares necessárias para apoiá-la.
A frota de reserva, que estava pronta para partir a qualquer momento, consistiria nos North Carolinas e nos South Dakotas, mais 5 porta-aviões de frota, 9 cruzadores pesados, 9 cruzadores leves, 36 destroyers e um número de embarcações menores. Tudo o resto que não estivesse obsoleto ou demasiado danificado e desgastado para ser de qualquer utilidade adicional seria colocado na frota de reserva profunda. Você pode ver pelos números envolvidos porque os Estados Unidos da América podiam se dar ao luxo de gastar vários couraçados mais antigos em testes como a Operação Crossroads. Eles simplesmente tinham um embaraço de riquezas. Mas, mesmo esses navios de reserva profunda deveriam estar disponíveis para reativação com alguns dias de antecedência, na melhor das hipóteses, após a chegada das tripulações, ou algumas semanas, na pior das hipóteses. Para garantir esse nível de preservação, os procedimentos que foram elaborados são os seguintes. Todo navio que iria para a reserva deveria primeiro passar por uma revisão cuidadosa para que toda a sua maquinaria, especialmente os sistemas de propulsão, estivessem em boas condições de funcionamento. Todo o estoque e peças sobressalentes seriam inventariados e retirados do navio para armazenamento em terra. Materiais restantes e defeitos nas máquinas seriam registrados para orientar as equipes na reativação dos navios. Toda a pintura existente seria raspada e uma nova camada de tinta antiferrugem fresca seria aplicada. Os navios então seriam completamente selados e equipamentos de desumidificação seriam instalados dentro dos navios para manter a umidade ambiente geral abaixo de 30%. Eles então seriam movidos para as várias âncoras de reserva cuidadosamente preparadas, onde equipes dedicadas monitorariam os navios diariamente. Infelizmente, esse processo bem preparado encontrou 2 grandes problemas. Como em quase todas as guerras anteriores, o Congresso começou a cortar o financiamento para a Marinha muito rapidamente. Os cortes não foram tão ruins quanto haviam sido em guerras anteriores, mas ainda assim foram bastante substanciais. Além disso, as tripulações, compreensivelmente que se alistaram para servir durante a duração da guerra, realmente queriam ir para casa e havia uma longa fila de navios para desativar. A situação piorou devido ao sistema de pontos de desmobilização criado pela Marinha dos Estados Unidos da América. Ao atingir uma pontuação específica, era possível ser desmobilizado e retornar para casa. Infelizmente para o projeto da frota de reserva, as tripulações mais experientes que conheciam melhor os navios eram geralmente as que haviam servido por mais tempo, e o tempo de serviço era um dos principais fatores para acumular seus pontos de desmobilização, e assim a Marinha dos Estados Unidos da América encontrou muitos tripulantes experientes voltando para casa, deixando-os com os tripulantes de longo serviço que precisavam para manter a frota ativa, funcionando, ou então um grupo de marinheiros relativamente falando menos bem treinados e menos experientes, que eram, claro, um pouco menos eficientes no processo de trazer os navios para a conservação. Engarrafamentos se formaram nos rios. Conforme os navios se alinhavam e as tripulações partiam, pequenas equipes remanescentes pulavam entre as embarcações para evitar que se desviassem com a corrente. A Marinha foi obrigada a convocar trabalhadores civis dos estaleiros para auxiliar no processo. A maioria desses trabalhadores nunca havia pisado em um navio de guerra ativo da Marinha dos Estados Unidos da América, o que retardou ainda mais o processo, aumentando os custos. E a Marinha dos Estados Unidos da América estava rapidamente ficando sem dinheiro. Como resultado, o plano de 3 etapas teve que ser abandonado. A frota ativa seria consideravelmente menor do que originalmente previsto, e tudo mais iria para a reserva se não fosse ser gasto. No espaço de alguns anos, 12 da classe Essex e 9 dos 10 modernos couraçados da Marinha dos Estados Unidos da América se encontraram na reserva. Apenas o Missouri permaneceu em serviço ativo, representando essa última classe. Tal era a escala do processo que praticamente todos os cruzadores dos Estados Unidos da América anteriores ao Portland foram desmontados e quase todos os cruzadores pesados de Portland a alguns quase novos da classe Baltimore foram todos encalhados em várias âncoras. A situação foi semelhante para os cruzadores leves. Brooklands esfregou ombros com Clevelands, que mal tinham visto uma única comissão, e os destroyers eram ainda mais hilários.
A maior classe antiga representada era a dos Bensons, mas a vasta maioria dos Fletchers produzidos se encontrava ociosa, assim como alguns dos Summers e Gearings. Esta monumental desativação enfrentou 3 problemas principais, sendo o maior deles, claro, a umidade. A umidade causava ferrugem, a umidade causava mofo, a umidade causava apodrecimento e o ar do mar estava bastante carregado de umidade. Em segundo lugar, os navios possuíam muitos equipamentos delicados a bordo, ainda mais do que no final da Primeira Guerra Mundial. Radar, equipamentos de comunicação eletrônica, máquinas sofisticadas, diversas instalações elétricas, além de outros equipamentos sensíveis como computadores de controle de incêndio, estavam todos a bordo do navio. Eles também estariam expostos aos elementos e quebrariam muito mais facilmente do que a estrutura principal do navio. Não havia garantia de que essas coisas foram desmontadas e armazenadas em instalações em terra, o que complicaria os tempos de reativação dos navios. Que as instalações em terra proporcionariam muito, se alguma, melhor proteção do que simplesmente deixá-los nos próprios navios, e finalmente descobriu-se que simplesmente jogar grandes quantidades de graxa em qualquer coisa que estivesse exposta e que de outra forma deveria estar se movendo não era realmente uma solução viável. Por um lado, ao longo de um longo período de tempo, isso não tendia a funcionar, e por outro lado, mesmo quando funcionava por períodos mais curtos, era um verdadeiro porco para tirar tudo para fazer o navio se mover novamente. Felizmente, graças a um avanço na tecnologia que permitiu o desenvolvimento e instalação de desumidificadores elétricos, algum gênio na Marinha dos Estados Unidos da América teve uma ideia brilhante. Em vez de remover o equipamento do navio, que tal remover o equipamento para dentro do navio, depois selar o navio e transformá-lo em uma bolha hermeticamente selada na qual todas as partes delicadas, incluindo, é claro, todos os interiores do navio, poderiam ser bem preservados. O processo para fazer isso parece relativamente simples no papel, mas é claro que foi bastante extenso e bastante delicado na prática. Primeiramente, o navio seria reformado, toda a maquinaria teria que ser inspecionada e limpa, e então uma fina camada de spray anti-ferrugem seria aplicada, diferente das grandes quantidades de graxa que haviam sido usadas no passado. Esta era uma substância semelhante à cera que era dissolvida em um solvente para facilitar a pulverização. Você simplesmente pulverizava isso em todos os lugares, o solvente evaporava, e uma fina camada de um selante semelhante à cera era deixada em toda a maquinaria. Isso não ocupava tanta massa ou tanto volume quanto a graxa, e mais importante, quando você ligava a maquinaria novamente, ela simplesmente derretia em um pouco de lubrificação extra. Em seguida, era realizada a fumigação para evitar que os ratos comessem materiais orgânicos e possivelmente roessem outros itens enquanto o navio estava armazenado. Em seguida, escotilhas exteriores e vigias foram fechadas para manter o interior do navio impermeável. Onde havia grandes peças de armamento no lugar, como canhões de 5 polegadas, 6 polegadas, 8 polegadas, 14 ou 16 polegadas, esses seriam cobertos com uma forma de rede plástica. Isso manteria os elementos fora das áreas onde as armas, obviamente, entravam através de suas montagens de torre, onde as armas podiam ser removidas, como as armas de 20 mm ao Lacan. Elas eram retiradas e levadas para baixo, onde as armas eram um pouco grandes demais para serem movidas confortavelmente, como as Bofors de 40 mm, mas muito expostas para não poderem ser apenas parcialmente seladas como as armas de 5 polegadas ou armas de navios de guerra. Grandes cúpulas foram erguidas, fazendo com que muitos navios da frota de reserva dos Estados Unidos da América se assemelhassem a nada mais do que uma colônia de iglus. Cúpulas hemisféricas ou esféricas também seriam aplicadas a alguns dos maiores equipamentos eletrônicos, como antenas de radar. Nesses espaços menores e fechados, sacos de gel de sílica seriam deixados para absorver a umidade latente. O grande enigma eram as áreas abaixo do convés dos próprios navios. Era necessário manter escotilhas abertas para garantir o fluxo de ar em todo o navio, removendo a umidade e admitindo ar seco. No entanto, não se podia deixar todas abertas, pois até o menor vazamento poderia naufragar o navio antes que alguém percebesse o ocorrido. Após dividir cuidadosamente cada navio em zonas para que a violação de qualquer uma não resultasse em naufrágio, era hora de pensar na circulação do ar.
Com as escotilhas fechadas, isso era problemático, mas, em outro golpe de gênio, alguém percebeu que se você drenasse o sistema de combate a incêndios do navio, que deveria fornecer água por todo o navio, você poderia bombear ar através dele, e este sistema fazia parte do controle de danos, não sendo afetado pelo fechamento das escotilhas. Ao sistema foram conectadas as novas unidades eletrônicas de desumidificação. O design desses não mudou muito nos últimos 80 anos ou mais. Uma cama de gel de sílica ou algum outro agente dessecante similar teria ar puxado através dela por um ventilador. Isso resultaria na retirada da umidade e o ar seco resultante na outra extremidade seria bombeado de volta para o navio. Os sistemas usados nos navios de reserva tinham um recurso adicional. Havia, na verdade, dois conjuntos de dessecante dentro da maquinaria, um dos quais seria usado para secar o ar dentro do navio, o outro seria aquecido por um elemento de aquecimento eletrônico, evaporando assim a água presa dentro dele, e esse ar carregado de umidade seria expelido do navio por meio de um sistema de ar separado. Quando a bandeja de dessecante secada estava pronta para reutilização, poderia ser trocada facilmente, e a bandeja usada para absorver umidade dentro do navio tomaria seu lugar na área de secagem. Contanto que fossem mantidos com eletricidade, uma equipe muito mínima poderia monitorá-los em um local central e apenas garantir que as bandejas estavam sendo trocadas. Isso significava que um destroyer precisava apenas de uma unidade, um cruzador de 3 e um encouraçado ou porta-aviões de frota de umas impressionantes 8 unidades. Um período inicial de pré-secagem usando latas de dessecante e bombas portáteis, bem como algumas unidades de desumidificação portáteis, se livraria do excesso de umidade em lugares realmente difíceis de alcançar e muito úmidos, como o porão, algumas formas de tubulação e pedaços de maquinário para facilitar o trabalho da unidade de preservação. Em algumas áreas do navio que não podiam ser mantidas abertas de alguma forma, como tanques de combustível, um dessecante era deixado, enquanto em todos os outros lugares alguns sensores eram instalados, e assim, uma visita a cada 12 horas ou mais por um tripulante seria capaz de verificar de um local como o navio estava. Dessa forma, um destroyer poderia ser mantido com uma conta de eletricidade de cerca de $100 por ano. Algo como um porta-aviões ou navio de guerra seria cerca de uma ordem de magnitude mais caro, mas ainda era um preço de pechincha, quando se tratava de preservar os ativos de milhões de dólares que eram os navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos da América. Todo esse trabalho de preparação se provaria de grande benefício alguns anos depois. Enquanto todos se acomodavam para o início dos anos 50, a Guerra da Coreia estourou, que é claro, praticamente no final do período que este canal cobre, mas encontrou a Marinha ativa dos Estados Unidos da América como uma mera sombra do que havia sido em 1945. No Pacífico Ocidental, por exemplo, havia precisamente um porta-aviões, o United States Ship Valley Forge, da classe Essex. Para ser justo, a Marinha dos Estados Unidos da América estava focada principalmente na ameaça que acreditavam vir da União Soviética, então a maioria das forças estavam na frota do Atlântico. Mas ainda assim, um porta-aviões era tudo o que estava disponível para responder. Havia também o cruzador pesado United States Ship Rochester, o cruzador leve United States Ship Juno e uma dúzia de destroyers, além de um punhado de navios anfíbios e de apoio, e era isso. Praticamente todos os recursos disponíveis da Marinha Americana foram mobilizados. O United States Ship Philippine Sea, o United States Ship Boxer e o porta-aviões de escolta Badong Strait se dirigiram para lá. Junto com estes viriam os cruzadores Helena, Manchester e Worcester, com o encouraçado Missouri e o porta-aviões Leyte Gulf aparecendo um pouco mais tarde, mas todos esses levariam semanas para chegar, e além disso representavam praticamente toda a força que a Marinha dos Estados Unidos da América poderia comprometer naquele ponto para a Guerra da Coreia sem esgotar fatalmente a força central da frota do Atlântico. Mas foi aqui que a Marinha dos Estados Unidos da América conseguiu jogar sua carta reserva, a frota de reserva. Os preparativos para manter os navios intactos correram bem, e quando as tripulações chegaram para iniciar o processo de recomissionamento dos navios, descobriram que era praticamente tão fácil quanto esperavam para colocá-los de volta em operação. Em questão de poucos meses, os outros 3 couraçados da classe Iowa, New Jersey, Wisconsin
e a própria Iowa, vários porta-aviões, numerosos cruzadores e ainda mais destroyers e outros navios começaram a vaporizar, içar bandeiras e zarpar pelo Pacífico. Em um espaço de 9 meses, 381 navios, mais do que toda a frota ativa da Marinha dos Estados Unidos da América na época, foram reativados, tripulados e enviados para lutar. Com o fim da Guerra da Coreia e o avanço da Guerra Fria, a Marinha dos Estados Unidos da América receberia mais financiamento do Congresso do que no final dos anos 1940, mas o valor da frota de reserva havia sido comprovado. Os procedimentos mostraram seu valor e, em breve, embora muitos navios estivessem voltando para a reserva, vários deles entrariam e sairiam de comissão por muitos anos a fio. E, claro, alguns deles ainda estão conosco hoje, tendo sido tão bem preservados ao longo de mais de meio século. É isso para este vídeo. Obrigado por assistir. Se você tem um comentário ou sugestão para um navio a ser analisado, deixe nos comentários abaixo. Lembre-se de comentar no post fixado para dúvidas sobre o dique seco